Olá, meus amores! Saudade de vocês. Nossa aula de hoje é aula de história. Tá vendo esse menininho bonitinho aqui? Ele é o imperador Dom Pedro II. Nós já falamos sobre o primeiro reinado e agora nós vamos falar sobre o Brasil Império, só que no período regencial. Por que período regencial? Porque vocês lembram que Dom Pedro I ele abdicou em favor do seu filho, só que seu filho, Dom Pedro II, que passou a se chamar Pedro II após ele assumir o império, ele não tinha idade suficiente de ser o imperador. Então, até ele chegar à sua maioridade, o país foi regido por regências, pessoas que foram separadas para tomar as decisões, reger o país. Então, isso durou de 1831 até 1840. Vamos lá. Período regencial. O período regencial se estendeu de 1931 até 1840. Uma das marcas do período é a tensão causada pelos conflitos entre a pressão federalista e separatista e o esforço por manter a integridade territorial. Gente, após a proclamação da independência, algumas províncias, que os estados eram chamados de províncias, eles não aceitaram, principalmente as províncias que eram regidas por portugueses, né? E eles não aceitaram, demorou um pouquinho para que eles aceitassem, né? Houve algumas revoltas, então eles tinham seus questionamentos. Dom Pedro I, ele, no seu governo, ele fez algumas coisas boas, mas ele também foi infeliz em algumas atitudes dele. E, por conta disso, o povo já estava insatisfeito com a sua regência, principalmente quando ele elaborou uma constituição onde o povo não podia opinar, né? A gente viu isso no primeiro reinado. Aí ele abdicou em prol do seu filho Pedro, e seu filho Pedro ele tinha apenas 5 anos, e uma criança de 5 anos não saberia como governar uma nação como o Brasil. E aí foram criadas as regências, que elas são divididas em trino provisória, que foi em 1831. Provisória é uma coisa que é só naquele momento, ela não vai durar para sempre. Então, é um improviso, provisória. Trina permanente, eram 3 pessoas, e ela durou de 1831 a 1835. Aí veio a regência una, que foi de 1835 a 1840, que Diogo Antônio Feijó, que era liberal, e Araújo Lima, que era um conservador. O ato adicional de 1834 criou a regência una. Um regente não tinha o poder do moderador. Então, o regente ele não podia tomar atitudes, né, como moderador, porque ele não tinha esse poder. E aí nós vamos falar sobre o período regencial. A primeira regência trino-provisória é abril a junho de 1831. Então, em caso de impedimento do imperador de exercer o poder, este será exercido por um membro da família imperial maior de 25 anos, ou, na ausência desse membro, por 3 pessoas eleitas, composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, por um período de 4 anos, que foi o que durou na Constituição de 1824, tinha isso escrito. Composta pelo senador Nicolau de Campos Vergueiro, José Joaquim de Campos e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Medidas: retorno do Ministério Brasileiro ao poder, anistia dos presos políticos. Anistia quer dizer perdão a quem estava preso por causa da política.
E aí, os limites desse período. Proibida de conceder títulos de nobreza e de negar acordo com estrangeiros. Por quê? Quando, nessa época aqui, eles queriam que alguma pessoa subisse ao poder e ela fosse da plebe, ou seja, fosse pobre, eles concediam título de nobreza para que essa pessoa pudesse participar dos acordos e das decisões. Então, nessa época aqui, nesse tempo da regência trina, foi proibido conceder títulos de nobreza e de negar acordos com estrangeiros. E aí, a segunda, que é a regência trina permanente, que durou de 1831 a 1835, ela teve com ela a criação da Guarda Nacional, tropas compostas por membros da aristocracia, fiel ao governo e capaz de garantir a ordem. E aí vieram as correntes políticas, restauradores, caramundus, né, que eram os restauradores, retorno de Dom Pedro I, eles sonhavam com isso, os moderadores, que eram os monarquistas, os exaltados, que eram os republicanos, e aí houve a criação do Código do Processo Criminal de 1832, aí teve a maior autonomia para os municípios, eleições para juízes e pais, e veio o ato adicional de 1834, que foi a mudança na Constituição de 1824, que dava plenos poderes a Dom Pedro, descentralizar o poder, maior autonomia das províncias, abolição do Conselho de Estado, manutenção do poder moderador. E o Rio de Janeiro torna-se um município neutro e a capital é transferida para Niterói. E a transformação da regência trina em uma regência una. A terceira regência, né, que seria a regência una de Feijó, que durou de 1835 a 1837, aí foi eleito pelo voto direto, que era uma experiência republicana. Contradição, eles se contradizeram quando eles centralizaram o poder nas mãos do regente e a autonomia política administrativa das províncias. Então, cada província seria responsável por ela mesma, como hoje os estados. Por quê? Províncias são o que são os estados hoje. Os estados não têm seus governadores e as cidades não têm seus prefeitos, e cada um tem autonomia de gerir o seu estado ou a sua cidade. Então, isso já foi previsto no Brasil no período regencial. E aí explodiu, né, a Guerra Farroupilha e da Cabanagem. E aí os progressistas, que eram defensores do ato adicional, os regressistas, que queriam revisar o ato adicional, a maioria do parlamento era contrária a Feijó, e aí a renúncia, Feijó, por conta de tudo isso aqui que aconteceu, ele renunciou. E aí encerrou-se assim a maré dos liberais, ou seja, a centralização das pessoas que eram liberalistas. Na quarta regência, que foi a regência de Araújo Lima, que durou de 1837 a 1840. Aí houve a fusão dos partidos em apenas dois, aí criaram o Partido Liberal e o Conservador. O Ministério das Capacidades, a lei interpretativa do ato adicional, anulação da autonomia das províncias e revisão do Código de Processo Criminal. Aí surgem, né, explode a Balaiada e a Sabinada, que foram revoltas devido às medidas centralizadoras. E aí tem o Clube da Maioridade e o golpe arquitetado pelo Partido Liberal. Então, tinha aqueles que queriam, no caso Dom Pedro, né, Pedro de Alcântara, ele estava só com 15 anos. Então, eles anteciparam a maioridade dele para que pudesse calar a boca daqueles que queriam se tornar, reger o país
no lugar de quem tinha o direito de ser o imperador. E aí foram as rebeliões, né? Rebeliões regenciais. Então, foi a cabanagem na Paraíba, a Sabinada, na Bahia, a balaiada no Maranhão e a farroupilha no Rio Grande do Norte. Do Norte não, gente, Rio Grande do Sul, me perdoe. Essa durou praticamente 10 anos, né? Então, aqui no livrinho de vocês tem quanto durou cada uma delas. E aqui eu vou falar de cada um resumozinho, né? De cada uma. Onde aconteceu, qual foi a data, quem eram os líderes, quais foram as causas e os fatos principais. Então, na cabanagem que aconteceu no Pará, não na Paraíba, como anteriormente a Léa tinha dito, no Pará. Então, a data foi de 1833 a 1836. Os líderes eram Malchester, Vinagre e a Angeli. As causas eram revolta dos liberais contra o presidente nomeado pelo governo regencial e a situação de miséria dos cabanos. Os fatos principais: eles queriam domínio sobre Belém durante um ano e lutas no interior, morte de 40% da população da província. Isso aconteceu, né? Os fatos principais que aconteceram. A Sabinada foi na Bahia, em 1837. Ela é o líder, Dr. Sabino Alvarez. As causas delas foi a insatisfação com as autoridades impostas pela regência e os fatos principais era a organização da República Baiense. Balaiada aconteceu no Maranhão e ela em 1383 a 1841. Tem um errinho aqui, tá? Então, eu acredito que esse não é 1383, é 1841 a 1883. Manuel Balaio Raimundo Gomes Cosme. As causas eram a insatisfação com o presidente nomeado pela regência e as revoltas de vaqueiros, fazedores de balaios e escravos fugitivos. Um dos fatos principais seria a conquista da vila de Caxias e a anistia. A Revolução da Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul, e ela durou 10 anos. Foi a que mais durou de todas elas, que foi de 1835 a 1845. O líder era Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi. As causas dela eram por causa dos altos impostos, das mudanças políticas, e eles tinham exemplos das repúblicas platinas. Os fatos principais eram República de Piratini e República Juliana. E eles também queriam a anistia de presos políticos. A atividade desse assunto se encontra na página 74. O primeiro exercício é: leia o que diz a Constituição de 1824. O artigo 121. O imperador é menor até a idade de 18 anos completos. Aí, durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que seja maior de 25 anos. Com base no texto acima, responda: por que Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, não pôde assumir o trono no lugar do seu pai? E aí vocês vão responder o porquê. Letra B. Os regentes foram escolhidos baseados... Aí tem uma alternativa correta. Você vai marcar um X nela. O 7. Quanto tempo durou o período regencial? No terceiro, nós vamos encontrar aqui as regências e vocês vão ter que colocar o ano, né, e os componentes dessas regências. No quarto,
vocês vão pintar no mapa, de acordo com a legenda, as províncias onde ocorreram as principais revoltas do período regencial. Vocês já sabem que aconteceram em Maranhão, Bahia, Pará e Rio Grande do Sul. Caso tenham necessidade, use o livro de geografia, abram lá no mapa do Brasil. O quinto exercício está na página 76. Aí ele pergunta assim, o que significa o ato adicional? No texto tem o que é o ato adicional. Sexto, marque X nas afirmativas. Então, se está no plural, tem mais de uma afirmativa correta. Sétimo, agora numere corretamente, relacionando a primeira coluna com a segunda. Na primeira, a gente tem assim, 1 balaiada, 2 sabinada, 3 cabanagem e 4 guerra dos farrapos. E aí, na segunda, vocês vão ver qual que corresponde à balaiada. Eu vou colocar 1, a sabinada 2, a cabanagem 3 e a guerra dos farrapos 4. Então, assistam a videoaula, o vídeo de apoio, leiam com bastante atenção o assunto, para poder vocês entenderem como responder. Até a nossa próxima aula de história.